Estamos aqui em mais um Terça da Engenharia. Hoje nós iremos falar sobre a Central Nuclear de Itacuruba, aqui em Pernambuco. Para isso, conto aqui com o meu amigo, engenheiro, vou pegar o nome dele inteiro aqui, Carlos Henrique da Costa Mariz. O conhecemos como Carlos Mariz, engenheiro Carlos Mariz, engenheiro eletricista, com mestrado em Engenharia de Sistema da Computação na COP Rio de Janeiro e especialização na área de controle na Universidade de Toulouse, na França, presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear e meu colega, que muito me honra, na Academia Pernambucana de Engenharia. Mariz, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Terça da Engenharia. É um prazer, uma satisfação enorme ter você aqui para falarmos de um tema tão importante e do qual você tem todo o conhecimento. A satisfação é muito grande estar aqui com você, Evandro. Nós somos colegas de Academia Pernambucana de Engenharia, como você mencionou, já nos relacionando através da engenharia, você como era presidente do CREA. Isso, foi uma oportunidade boa, já conversamos várias vezes, foi não foi, a gente está trocando ideias sobre as questões de engenharia em Pernambuco, no Brasil, no Nordeste, e agora hoje vamos falar, sem dúvida, sobre a Central Nuclear de Itacuruba. Eu quero também dar boa noite a todos os que estão nos ouvindo aqui, nos vendo, etc. É um prazer imenso estar aqui com vocês e acho que é uma oportunidade magnífica que a gente tem, não só para falar do projeto da Central Nuclear de Itacuruba, que é um projeto importantíssimo para o país, para Pernambuco, para o Nordeste, como também para a questão da desmistificação da energia nuclear, que hoje está sendo vista no mundo como uma das grandes saídas para o abastecimento energético dos países. De modo que me sinto inteiramente à vontade aqui e me coloco também à disposição de todos vocês aqui para que a gente possa fazer uma boa conversa nesse momento. Pois não, Evandro, estou aqui com uma... Vamos lá. Pois é. Quero agradecer a você que está nos acompanhando ao vivo, mas também que vai nos acompanhar ao longo do tempo, porque vai ficar gravado no nosso Instagram. Este é o momento da gente discutir algo de extrema importância para o desenvolvimento de Pernambuco. Por que não dizer do Brasil? Mas vamos focar aqui no nosso estado e muito especialmente para o sertão de Itaparica. Então, Mariz, eu vou lhe fazer algumas perguntas para que você possa discorrer sobre esse tema que você tem total conhecimento e deixo aqui registrado. Mariz é o primeiro presidente da Associação Brasileira de Energia Nuclear que não é do Sudeste. Então, você quebra uma barreira, Mariz, da mesma forma como eu quebrei quando fui presidente do CREA aqui, eleito em 2014 pela primeira vez, sendo o primeiro interiorano presidente do CREA Pernambuco. Então, estão aqui dois quebradores de tabus, né, digamos assim. Foi um excelente presidente do CREA, me lembro. Ô, Mariz, muito obrigado. Aqueles movimentos todos, Isso, você participou muito, você e muitos outros engenheiros ajudaram muito. Não se faz uma boa gestão sem ter grandes parceiros. Exato. Por isso que a gente teve o sucesso, obteve o sucesso que obteve. Perfeito. Mariz, na sua visão, como está o setor elétrico na questão do atendimento energético no Brasil? Essa questão é muito boa. Eu vou responder em dois caminhos, né? Uma coisa eu poderia falar simplesmente da questão energética de hoje, mas eu tenho um dado muito importante, que eu sempre cito quando eu estou falando, estou escrevendo, etc., que é o consumo per capita de eletricidade no Brasil. Para vocês terem uma noção, o consumo per capita de eletricidade no Brasil é da ordem de 2.500 kWh por habitante ano. Olhando esse número puramente, pode, para vocês, assim, numa primeira visão, não significar muita coisa. Porém, existe uma relação muito grande entre o consumo per capita de eletricidade e o desenvolvimento dos países, que pode ser medido através, inclusive, do Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. E, no entanto, quando você correlaciona esse consumo com o IDH, a gente verifica que o consumo per capita de eletricidade do Brasil é muito baixo. Os países que têm maior IDH têm maiores consumos de eletricidade per capita, como, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, etc., os países em desenvolvimento, que é tudo acima de 5.000, 6.000, 7.000, 10.000, 8.000, 11.000, 15.000 kWh por habitante ano. Isso mostra que o Brasil é um país que tem 220 milhões de habitantes, não é? E mostra que, então, a nossa população, tem uma boa parte da população carente
que não têm acesso ao desenvolvimento. Ora, quando você olha isso e vê esse número, você entende perfeitamente, porque quem conhece o Brasil sabe que tem uma grande camada da população brasileira que está à margem do desenvolvimento econômico, à margem do desenvolvimento social e etc. Então, o Brasil é um país, nesse ponto, completamente diferente dos países em desenvolvimento, porque a nossa matriz exige expansão contínua e maciça de produção de eletricidade, o que é diferente, por exemplo, de um país europeu, que muitas vezes precisa até tirar a produção, porque já chegou no seu desenvolvimento. Então a gente tem que ter um modelo de desenvolvimento voltado para o nosso país, e é fundamental que a gente expanda a nossa matriz continuamente, ou seja, com muita produção de eletricidade. Então eu acho que qualquer governo que entre tem que olhar para isso como prioridade máxima, porque sem energia você não faz nada. Você fica limitado ao jogo de saída, em qualquer jogo. Não é? Então você precisa dotar o país de uma boa quantidade de energia para permitir que esse país se desenvolva. Então, nesse ponto, nós estamos, como você fez a pergunta, nós estamos ainda muito aquém do que é necessário para o nosso país e precisamos alertar a todos, sobretudo agora, que é época de governo, é época de você que vai ser um deputado atuante lá em Brasília. Se Deus nós quiser. contamos com você e sei que você entende desse assunto e a gente está aqui disposto para lhe ajudar. Muito bem. Maris, então, perfeita a sua resposta, fica muito claro para nós e para quem vai nos assistir, está nos assistindo e vai nos assistir, que o Brasil realmente precisa investir muito em energia. Então, fala-se muito hoje na energia renovável, energia eólica, energia solar, né, e outras que tem aí, mas essas duas são as mais destacadas e mais destacáveis, eu diria assim. Mas a gente não pode esquecer de um detalhe que eu já aprendi isso com você nos nossos debates, as suas palestras e os nossos debates na própria Academia de Engenharia, que quando se fala de ampliar as energias renováveis, é muito positivo isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta diante do que eu já aprendi nesses momentos que falamos sobre isso. A energia de base, né? A gente não pode crescer somente baseado na energia renovável, mas ela pode ser renovável, mas ela tem que ser de base. Por exemplo, a energia hidrelétrica, ela é uma energia de base, não é isso? Perfeito. Mas a energia elétrica com reservatórios. Com reservatórios. Porque, explica um pouco para quem vai nos assistir e que não entende nem um pouco o que eu entendo. O que é energia de base e por que a necessidade que a gente tem dessa energia? Essa é uma questão boa, realmente, Evandro. Você levantou um ponto importante. Porque, veja só, a energia renovável, vamos falando assim de eólica e solar, ela tem a sua característica própria, tá certo? É uma energia que depende, evidentemente, a energia eólica é do vento e a energia solar é o sol. Quando você tem sol, incidência solar, você gera. Quando você não tem incidência solar, você não gera. A mesma coisa com a energia eólica. Quando você tem vento, você gera. Quando você não tem vento, você não gera. Então, essa é a questão fundamental, tá certo? Então, o que acontece? A energia renovável, a eólica e solar, etc., elas funcionam, mas elas precisam de um sistema de backup. Isto é, você quando está com bastante energia eólica funcionando, de repente o vento falta, você fica sem ter o atendimento por ela. E alguém tem que fazer esse trabalho, tá certo? Então é isso que a gente está chamando, esse backup. Então, quando você só pode ter energia eólica e solar num sistema para dar confiabilidade, num sistema que tenha backup. Ou seja, se você tem 100 de energia eólica, você tem que ter 100 de backup. Então você tem que ter o dobrado. A mesma coisa com a energia solar. Isso tem que ser feito, porque do contrário, na hora que falta vento, você não tem energia. Por exemplo, já houve dias aqui, no Nordeste, você estava gerando no mesmo dia 13.500 megawatts, 13.500 megawatts, e caiu para 250. Veja que diferença no mesmo dia. Onde é que você vai buscar essa outra diferença? O sistema tem que estar ali apto e instantâneo. Sim. Você não dá para dizer, olha, agora vamos ligar porque faltou. Não. Se você não tiver com aquilo ali apto a entrar instantaneamente, você vai ter um blackout no sistema. E quem tem feito esse socorro aí é a termoelétrica, né? Quem tem feito esse socorro aí são as energias de base que estão no sistema, que ficam permanentemente, que independem do clima. Sim. Que são as termoelétricas e a nuclear também é uma termoelétrica. Certo, nós vamos já falar da nuclear. A nuclear, mas também quem tem feito, na verdade, esse tipo de trabalho é um pouco a hidroelétrica, com reservatório, sim. E as termoelétricas. Isso. E tem dado esse suporte ao sistema.
E a termoelétrica, ela tem a questão do custo, que é alto, né? E ainda tem a questão da poluição, né? Até a questão da poluição e a questão da emissão de CO2, que são duas coisas diferentes. Certo. Porque a poluição, ela produz doenças cardiorrespiratórias pelas partículas que vão para o ar. Isso é um problema sério, independentemente de qualquer outra coisa. Além do CO2, que faz o aquecimento global. Então a gente sabe disso porque hoje a questão climática ela está sendo muito bem debatida aí, né, em todos os fóruns, né, a gente já sabe disso. E então, importante que a nuclear, por exemplo, não tem nada disso. Não tem fuligem no ar, não tem radioatividade no ar. Você vai já explicar tudo isso aí, né? Exatamente. Quando a gente adentrar na questão. Já estou me antecipando. Certo, não, é porque é o nosso foco aqui hoje. Mas eu puxei, não está nem aqui nas minhas perguntas que eu fiz para você. Perfeito. Mas eu adentrei nisso aí porque acho que é de importância a gente discutir também aqui. E hoje a gente tem um governo federal focado no desenvolvimento do Brasil, investindo pesadamente em infraestrutura, né? E aí é o seguinte. Nós já temos hoje um cenário totalmente diferente, ainda vai melhorar, vai mudar, mas já é diferente. Quando se fala também da indústria, a gente tem que resgatar a indústria brasileira. Nós vivemos um período aí onde a indústria foi sucateada, mas esse governo que a gente tem hoje, o governo federal, a visão dele é totalmente oposta e é de investir para trazer a reindustrialização do Brasil. E aí, mais uma vez, a gente necessita dessa energia de base, não é isso, Marisa? Não, perfeito, sem dúvida nenhuma. Eu acho que, inclusive, essa questão energética e outras mais de infraestrutura deveriam ser questões de Estado. Nem ser de governo, mas os governos têm que honrar. Sim. Porque senão você não dá continuidade. Olha aí. Então, o que é que acontece? A energia, como eu falei agora há pouco, é fundamental para o desenvolvimento dos países. Não é? Sem sombra de dúvidas. Então, nós temos que ter esse leque de opções. E nós temos que ter, vamos dizer assim, a base, porque o sistema energético, ele se baseia em 3 pilares. E cabe ao Estado, através das suas políticas energéticas, de fazer um equilíbrio entre esses 3 pilares, que são confiabilidade, quer dizer, segurança energética, um deles. O outro é custo, você tem que atender, mas também tem que ter pelo menor preço possível. E a terceira, a questão ambiental, esses 3. A boa política energética é aquela que sabe bem equilibrar isso aí. E compete ao Estado brasileiro, inclusive através das políticas de Estado e de governo também, mas é sobretudo através dos ministérios, em particular do Ministério de Minas e Energia, bem orientar o país na evolução do seu sistema, na construção da sua matriz energética equilibrada com a energia de base. Claro, você pode ter uma composição de eólico e solar, mas para ter isso com confiabilidade é necessário que tenha uma boa energia de base no sistema, composta por diversas outras fontes. Tem várias fontes que podem fazer isso. Agora, levando em conta, sobretudo, a questão ambiental. Isso é muito importante hoje em dia, que a gente sabe disso. E que a gente precisa fazer uma matriz limpa e etc. Então, você, Wander, é uma pessoa que tem sensibilidade para esse tipo de coisa. A gente tem sempre conversado muito sobre isso. E a gente conta com você lá em Brasília. Deus proverá. Para que você rapidamente consiga colocar essas coisas na ordem do dia e trazer a boa matriz energética com certeza. Que o Brasil precisa. É nosso papel como cidadão, como engenheiro e como político também, se for o caso. Perfeito. Maris, então, adentrando agora na questão nuclear, qual o papel da usina nuclear no Brasil? Nós sabemos que nós já temos Angra 1 e 2, a 3 está em construção ainda, mas em termos gerais, qual o papel da usina nuclear no nosso sistema elétrico brasileiro? A energia, nós temos hoje a grande empresa brasileira que cuida da questão nuclear no Brasil, no que diz respeito à produção de energia elétrica, é a Eletronuclear, onde nós temos 2 usinas, Angra 1 e Angra 2, não é? Angra 1 que entrou em operação em 1985 e Angra 2 que entrou em operação em 2001. E agora temos a construção de Angra 3 também, que está em pleno andamento aqui, certo? O papel da energia nuclear é essa que você falou no início, que é de energia de base, é uma energia de alta confiabilidade. Primeiro que você tem um alto fator de capacidade, isto é, praticamente você funciona a plena capacidade, a potência máxima, 24 horas por dia, 365 dias por ano, entre aspas, apenas parando para trocar combustível e manutenção.
que faz um pouco, dá mais de 90% de operação contínua no sistema. E olha, e note que isso é com potência máxima, não depende do clima, e você é que programa isso, você tem a opção, você tem controle sobre isso, não é você como operador. Quando eu falo você tem controle sobre isso, é para diferenciar um pouco de algumas renováveis, como eólico e solar, que você não tem controle. Você fica esperando o vento resolver o problema da produção, como também você fica esperando o sol resolver o problema da produção. Não é o caso. No nosso caso de nuclear, de térmicas, etc., no sistema, o operador tem o controle do sistema. Dizer que vai operar, vai, etc., etc. Então isso é fundamental para dar garantia energética ao sistema, tá certo? Além de que você tem todo um outro processo associado à questão da energia nuclear, tá certo? Como é a baixa emissão de CO2, não tem poluição, uma série de outras coisas fundamentais. Então você consegue praticamente injetar uma boa dose de energia confiável no sistema, com muito pouco impacto ambiental. Isso é uma coisa fundamental que as pessoas às vezes não percebem às vezes o contrário. No entanto, a energia nuclear é a forma de energia mais segura que existe do ponto de vista estatístico. Você tem um trabalho foi apresentado e publicado na revista Forbes, de junho de 2012, que mostra todas as fontes colocadas, onde você tem, corretando todos os riscos que acontecem, você coloca e vê todas as possibilidades de morte por acidente, por isso, por aquilo, por morte por doenças cardiorrespiratórias, uma série de coisas. Você, quando olha, a nuclear é o menor, a que tem menor impacto em todas, inclusive comparando com eólica e solar e etc., e com hidroelétrica, etc. Isso as pessoas não acham, em geral, na mente das pessoas não tem isso. Então, essa importância de nós termos que desmistificar a cada dia o papel da nuclear, porque ela é uma energia extremamente importante. O Brasil precisa muito dessa energia para se desenvolver, e a gente está aqui como a ABEM, como presidente da ABEM que eu sou, e meus colegas todos de diretoria. A ABEM, que é a Associação Brasileira de Energia Nuclear, tem esse papel de desmistificar perante a opinião pública a questão da energia nuclear. Então, aqui, nesse momento, a gente está fazendo isso também. É justamente. Esse momento aqui hoje é para isso, para tentar, para contribuir, digamos assim. Contribuir também, né, com essa desmistificação. A gente sabe que existe um preconceito, e preconceito colocado, né, colocado, não é um preconceito natural. Eu entendo, eu enxergo que ele foi colocado para trabalhar contra isso. Mas, como você já explicou aí, Maris, eu tenho conhecimento que em todos os acidentes nucleares, eu diria até entre aspas, porque tem aspas nesse nome acidentes nucleares, né, os que já aconteceram, morreu menos gente do que de choque elétrico aqui em Pernambuco num ano, se eu não me engano, num período de um ano. Então, o que quer dizer isso é o seguinte, que é um preconceito que foi colocado, a gente precisa desmistificar, e esse é o nosso papel aqui, como engenheiro, e você como presidente da ABEM e conhecedor a fundo do assunto, esse o papel nosso aqui nesse momento, para que as pessoas comecem a enxergar o outro lado também da questão, né? Maris, nós aqui agora falando energia nuclear, nós sabemos, né, e eu quero também dar conhecimento para quem ainda não o tem, né, que Pernambuco tem um excelente sítio, né, nuclear, que é o de Itacuruba, né? Então, o que nos fala, aliás, sobre isso, sobre o sítio e sobre a possibilidade dele ser implantado, por favor. Você nota o seguinte, o Brasil é um país continental. Isso. Nós temos várias regiões. Nós temos o Sudeste, o Nordeste. Para você ter uma ideia, só o estado da Bahia, a França é do tamanho do estado da Bahia. E olha, a França tem 56 usinas nucleares em operação. 56 usinas nucleares na França em operação. Em operação. E estão programando construir 6 até mais 20 usinas nucleares agora, para frente. Maris, eu vou pegar um gancho, pegando um gancho, não, depois você entra na questão Itacuruba, mas já que você falou na França, nós sabemos também que a Alemanha, vamos dizer assim, deu uma ré em relação às usinas nucleares. Isso. Fala um pouco sobre isso também. E já houve, digamos, já tiraram da ré, já botaram marcha para frente novamente? Como é que está isso? O que eu acho uma coisa importante é o seguinte, nas coisas piores que eu acho, isso vale para tudo, não é só nessa questão de nuclear, é o seguinte, quando você mistura ideologia com tecnologia, nunca dá certo. Não dá certo.
Porque, veja só, E quem paga o pato é o povo, né? quem paga o pato no final é a população, sempre. isso. Que vai pagar, certo? No É caso verdade. da Alemanha, a decisão foi meramente ideológica, não teve nenhum respaldo. Primeiro por quê? Porque um dos melhores programas nucleares do mundo era o alemão. Na Alemanha nunca teve acidente nuclear. E, no entanto, o Partido Verde alemão, que detinha 20% dos votos, por uma razão ideológica, resolveu ser contra o nuclear. Ponto. Então, eu sou contra o nuclear, não quero nuclear. E onde eu estiver, eu vou combater a nuclear. Ponto. Então, essa é uma razão meramente ideológica. Você tem uma ideia? Eles foram fazer uma vez um movimento, que eles fazem os movimentos deles lá na Suíça, que a Suíça tem uma usina bem interessante, antiga, uma das mais antigas do mundo, e fica no coração lá da Suíça, no rio Aar, que é afluente do rio Reno, que fica ali, chamada essa usina de Besnau. Tem Besnau 1 e Besnau 2, não é? Colocada lá no rio, etc. Então eles foram lá dizer, essa usina está muito velha, isso tem que ser desligado, aí fizeram um movimento lá na usina, etc. Aí o governo suíço disse, olha, vamos ter calma aqui. Vocês estão reivindicando isso aqui, tudo bem. Agora, nós não resolvemos o problema por ideologia. Nós vamos botar os nossos cientistas, nossos técnicos, etc., que vão avaliar. E os cientistas foram lá, avaliaram e disseram, não, resultado final, deixa a nossa usinazinha bem antiguinha, velhinha, que ela tem um grande serviço a nos prestar. E assim foi, e o pessoal se retirou, e a usina continua, está funcionando. Então, veja, essa é uma noção técnica da coisa, certo? Isso. E quando você começa a pensar e ver isso, você olha, a Alemanha deu um tremendo tiro no pé. Primeiro porque ela pensou que poderia substituir as nucleares por energia eólica e solar, quando não conseguiu, pelo contrário. A Alemanha está fazendo hoje o que é o inverso do mundo está fazendo. É o seguinte, está todo mundo desligando energia fóssil, como carvão, etc., e substituindo por outras formas de energia, inclusive por nuclear. E o que está acontecendo na Alemanha é o contrário. A Alemanha tirou a nuclear e está substituindo por carvão, que é um dos maiores poluidores. Um dos maiores, quer dizer, e por energia térmica. Infelizmente, isso é o que dá misturar ideologia com técnica. Então, esse é o caso alemão. Voltando agora para a nossa central aqui. Nossa Itacuruba, né? Nossa Itacuruba, vamos voltar aqui. É o seguinte, então, vamos trazer, o Brasil é muito grande. Então, regionalmente, é importantíssimo que a gente tenha um programa nuclear aqui na região Nordeste. Medo de saída, certo? Eu acho que existe o Plano Nacional de Energia, que fala em mais 10 gigawatts, que daria da ordem de mais 10 usinas nucleares, de 1.000 megawatts mais ou menos, nos próximos 30 anos. Mas 30 anos você muda um país. 30 anos você muda um país. Eu acho muito pouco e acho tímido ainda esse programa. Mas se você olhar assim e dizer, não, mas o Brasil só fez 2 até agora. Como é que já dá 10 já é muito? Sim. Mas sob esse aspecto, sim. Mas sob o aspecto da necessidade, de que nós temos um baixo consumo per capita de eletricidade, e que nós precisamos desenvolver é pouco. Então eu acho que nós temos que cuidar de ter uma grande expansão nuclear no país, temos que mudar o paradigma brasileiro para isso, e isso tem que ser feito junto não é só com o setor energético, mas também com o setor industrial, não é? Com o setor de tecnologia, etc., porque isso vai caminhar em conjunto. Um grande programa industrial para o desenvolvimento que você mencionou no início, que vai desenvolver o país também do ponto de vista da indústria. Da indústria. Temos que recuperar a nossa indústria. Você vai ter que ter um programa que vai ser sinalizado de longo prazo, isso, que vai ser feito uma sucessão de usinas e que vai ter o respaldo da indústria nacional. Isso com todas digamos assim, com todas os outros efeitos, como a formação de recursos humanos, a tecnologia, etc., que deve acompanhar tudo isso aí, tá certo? Bom, aí voltando para cá. Então, foi estudado, isso já faz mais ou menos uns 10 anos atrás, foi feito um estudo de localização de sítio no Brasil e detectou-se esse famoso sítio de Itacuruba, que nós estamos falando aqui hoje. Foi considerado um excelente sítio, um dos maiores especialistas do mundo na seleção de sítio, que é o engenheiro Paul Riso, que esteve aqui várias vezes estudando esse sítio nosso aqui de Itacuruba, certo? Ele também é o mesmo que estudou o sítio lá na mesma época, estava estudando o sítio lá nos Emirados Árabes, que deu origem a uma usina com 4 unidades que já está funcionando. Quer dizer, a gente já podia estar funcionando aqui, não é? Eu acho que a gente perde, o Brasil tem essa característica de perder muito tempo. Quer dizer, na verdade, a gente não pode perder esse tempo. E sempre por questões ideológicas. E sempre por questões ideológicas. Porque já era para a gente estar funcionando aqui também, do mesmo jeito que o Emirado Árabe está funcionando lá, tá certo?
Mas, enfim, agora o tempo passado já passou e vamos para frente. Então, Isso. temos essa oportunidade. Pernambuco precisa tomar consciência disso, as pessoas precisam tomar consciência disso, tanto é que a nossa academia agora, você estava na última reunião que a gente teve a semana passada, isso. que foi uma reunião do nosso 3º aniversário que nós Isso. comemoramos, e no livro da academia saiu um pronunciamento importantíssimo da academia a favor da energia nuclear, Justamente. é a favor da defesa do sítio de Itacuruba, dizendo inclusive que nós temos que fazer um trabalho junto às autoridades em geral do Estado de Pernambuco, junto aos governantes, junto aos políticos, etc., em defesa da implantação do projeto da Central Nuclear Itacuruba. Então isso Eu quero aproveitar aqui e parabenizar a nossa academia por essa decisão. Exatamente. Inclusive você participou. Participei, você sim. foi lá. A gente teve que votar isso e ganhamos isso. Eu fui aliás, nós fomos dos que votamos a favor, né? Exatamente. Então, e nós tivemos uma maioria. Foi, justamente. Porque isso é muito importante, porque isso dá um respaldo técnico, tá entendendo? Um respaldo técnico para os decisores políticos. Justamente. Isso acabou de sair agora, isso vai ser inclusive divulgado amplamente. Eu tive até inclusive hoje com o nosso presidente, Mário Antonino. Mário Antonino. O professor Mário Antonino, que a gente gosta muito. Né? Foi meu professor. Foi seu professor, foi meu também. Também, né? Estive com ele hoje e a gente está combinando exatamente fazer alguma coisa para começar a fazer essa divulgação. Muito bem. Nós escrevemos um pequeno documento de encarte, ele vai fazer o prefácio e a partir da semana que vem a gente vai fazer uma ampla divulgação aqui no Brasil e aqui no estado de Pernambuco. Aliás, você já está fazendo isso aqui agora. Já está contribuindo. Uma importância muito grande aqui, que nós estamos aqui já contribuindo, né? Contribuindo aqui, inclusive, com a população, etc. Eu acho que é fantástico isso. A gente está, então veja, voltando aqui, porque a central de Itacuruba, na verdade, é uma central que pode chegar a ter 6 unidades. Cada unidade dessa é um investimento da ordem de 5 bilhões de dólares. Você tem uma aula de 5 mil trabalhadores na construção. Então, digamos que você faça cada unidade dessa a cada 2 anos ou 3 anos, você teria aí um investimento da ordem de 30 bilhões de dólares na região. Você teria geração de emprego, você teria toda a parte de impostos que você vai pagar e toda a parte de produção de energia e mais. Numa usina nuclear, os técnicos, os diretores, a empresa é obrigada a morar junto da usina. Isso vai dar naquela região uma quantidade de pessoas de alto poder aquisitivo morando ali naquela área toda ali, que você conhece bem, que é do sertão. Isso, justamente. Naquela região toda. E você imagina o impulso que isso vai dar àquela região. Você imagina o que vai mudar na estrutura regional, a educação que você vai ter de qualidade, que você vai introduzir na escola, na formação de técnicos, na formação de especialistas, de todas as áreas, etc. Maris, é uma coisa fundamental. Uma usina dessa, como por exemplo essa de Itacuruba sair, ela resolve a situação econômica, social de toda a região. Inclusive, Pernambuco, como um todo, vai ganhar muito com isso, né? Porque também vai para lá a indústria de base que vai dar suporte, né? Então, as questões sociais, elas têm que ser resolvidas também, porque você já apresentou o projeto na academia, foi apresentado também por outros especialistas também, e a gente percebe, está lá no projeto claramente. Primeiro, faz-se a infraestrutura, que a infraestrutura não é só a física da usina, né? É também do seu entorno, né? Então, assim, eu não tenho dúvida se essa usina para Pernambuco é excelente e para a região lá do sertão de Itaparica, ela é a solução. É solução econômica e social. Mas a gente não pode deixar de tocar num ponto, Maris, que é o preconceito. Botam na cabeça as pessoas, nós precisamos fazer políticas e deixar a politicagem de lado. Isso. Aí, porque a politicagem é que traz o preconceito. Isso. Aí bota na cabeça das pessoas que vai morrer todo mundo, porque vai ter um desastre nuclear, é feita uma bomba atômica. E tudo isso são falácias. São falácias. Então, hoje em dia você chama fake news, né? Fake news, né? Aí falam também que vai aquecer a água do rio. Tem nada a ver, né? Você podia até explicar um pouquinho como é essa questão como é que vai ser a usina em relação ao rio
E em relação também à população, às pessoas. Você veja, a gente falou aqui agora há pouco que só a França, que é do tamanho da Bahia, tem 56 usinas. Isso. Dessas 56 usinas, 44 são em rios. Pois é. Você tem lá uma ideia daí, né? Isso. E o que é que acontece? Aí o pessoal vai esquentar a água. Não necessariamente. Porque você não precisa deixar que a água volte para o rio. Se você coloca a torre de refrigeração, que é aquela que sai aquele vapor, que muitas pessoas, às vezes, de fake news, diz que a fumaça. Radioatividade. A rádio piorou. A radioatividade. Quando aquilo ali, na verdade, é vapor de altíssima qualidade. Aquilo ali é exatamente a água que não, em vez de voltar para o rio, sai sob forma de vapor. Então você não tem retorno de água quente para o rio, na hora que você coloca. E evidentemente que fazer uma usina ali no Rio São Francisco, você vai fazer também uma torre de refrigeração para não ter que ter problema de aquecimento. Sim. Um pouco mais, não é tão quente, mas mesmo assim, você faz essa torre. Olha, e aí você fala, mas uma usina no Rio São Francisco você tem a usina no Rio Sena, em Paris, que é o rio que passa em Paris, você tem a usina no Rio Hudson, que passa em Nova York, você tem usinas nucleares no Rio Mississippi, nos Estados Unidos, que é o celeiro do mundo em matéria de alimentos. Você tem só no Rio Rhône, na França, 14 usinas nucleares no Rio. Você tem no Vale do Loire 10 usinas nucleares. Qual é o problema? Nós temos técnica para resolver esse problema e mostrar a segurança que isso dá. Não é? A França, por exemplo, tem 55 usinas nucleares funcionando há 30, 40 anos e não teve nenhum acidente nuclear. Quer dizer, na verdade, nós usamos uma tecnologia chamada PWR, que é diferente de Chernobyl e diferente de Fukushima, que não é a mesma tecnologia, que só é a mesma de Trimalhoari. Então só houve um acidente no mundo com PWR, que é a de Trimalhoari. Esse acidente de Trimalhoari, que foi em 1979, não morreu ninguém e não houve nenhum efeito ao meio ambiente. E se você considerar da contenção. E se você considerar a tecnologia embarcada de lá para cá, né? Se você disser que é a PWR que nós usamos, não houve nenhum acidente. E mesmo os acidentes que tiveram lá, como você mesmo mencionou, são de pequena dimensão e sob controle. Porque o setor nuclear é riquíssimo. A gente precisa trazer, é riquíssimo de tecnologia e de conhecimento. Isso. Quer dizer, até um acidente desse, que é raríssimo de acontecer, se acontece, você tem todo um mecanismo de sobrevivência, de evitar danos maiores, etc. Para mim, é puro preconceito. Agora, existe todo esse conceito que você está mostrando aqui um pouco, né, para explicar. A sociedade, ela precisa ser orientada, bem orientada, né, Marisa? Não, porque precisa. Eu acho que isso aí vai ter que ter um bom trabalho de comunicação, é muito importante. Isso. Para trazer esses conceitos corretos para a sociedade, tá certo? Porque o que se fala, o que é? A questão do acidente a gente já viu, que está sob controle e não é uma coisa assim. Você teve, por exemplo, um acidente que você teve por exemplo, na usina de Baquial, lá na China, morreu 200 mil pessoas com reservatório. Aí você vê, aí o pessoal da guerra na Ucrânia, eu vi que explorou um pouco essa questão olha, se cair um foguete aqui no usina, o que é que isso pode acontecer? Você imagina se cair um foguete desse também numa barragem cheia d'água. Você vai ter uma catástrofe enorme se você cair. Então são coisas assim, mas acidentes você pode ter em todos os lugares. Isso. Mas numa nuclear, por exemplo, os acidentes são extremamente dominados e seguros. Quer dizer, você não tem. E isso a gente precisa passar essa imagem, porque é muito importante que a população entenda o que é a energia nuclear e os benefícios que a energia nuclear pode trazer para o país. E isso não é só, evidentemente, em produção. Nós estamos falando aqui de produção de energia elétrica, é claro, mas a energia nuclear permeia várias coisas na sua vida, na vida do cidadão. Por exemplo, na área de medicina, por exemplo, quanta coisa tem, você tem os radioisótopos e tudo mais, que tanto benefício traz para o tratamento de saúde e uma série de outras coisas. Não é? Você tem na agricultura, que você faz o tratamento das sementes, você faz o tratamento das frutas, etc, etc. Não é? Você tem uma série de outros trabalhos dessa natureza que são muito benéficos isso aí. Então, é importante. E esse trabalho já está sendo feito e tem que ser ampliado, porque junto com ele vai ter um desenvolvimento enorme. Eu tive lá já em Itacuruba fazendo palestra ao vivo, assim, numa praça aberta. Até você tinha ficado aí, mas depois teve um problema que não tive um problema, não pude ir. Eu estava agendado para ir. Depois até você justificou. Eu estava agendado para ir. Aquilo foi aberto, foi lotado. Entrasse quem queria, porque era num auditório, era num
num clube como é que chama? Uma quadra esportiva. Uma quadra esportiva fechada, que era aberto. Quem quisesse estava lá e estava lotado. E olha, eu digo a você o seguinte, o pessoal prestou muita atenção, perguntas importantíssimas foram feitas de esclarecimento, e a gente saiu de lá, digamos assim, muito satisfeito com a resposta que a população deu. Maris, uma coisa assim que eu acho incrível, que no Brasil, infelizmente ainda existe, aqui no Nordeste mais ainda, é que você tem um tema desse, altamente técnico, né? de alta tecnologia, Isso. E você e seus colegas da área dão todas as explicações necessárias, aí chega um político semi-analfabeto e diz que isso não presta, que isso vai matar o povo. Poxa, a gente tem que parar com isso. Nós somos um país riquíssimo e um povo pobre por conta dessas coisas. É isso que eu digo, temos que acabar com a politicagem, vamos fazer política de desenvolvimento. É aquilo que você falou, quando entra a ideologia, sai a técnica, sai a razoabilidade. Pronto. É até o contrário, porque, veja só, a energia nuclear, na verdade, salva vidas. Sim, isso é que é importante dizer. Isso. Por que ela salva vidas? Porque quando entra energia nuclear, sai energia fóssil. Quando sai energia fóssil, sai a emissão de partículas nocivas à população, que provoca doenças cardiorrespiratórias. Justamente. E tem um climatologista, Jamie Hansen, que fez um estudo por um determinado período e chegou à conclusão que a energia nuclear já salvou 1.800.000 vidas por evitar exatamente a doenças cardiorrespiratórias provocadas pela fuligem, que é provocada pela energia fóssil, sobretudo carvão. Então, você imagina... Os números são positivos, muito então, positivos. Quem diz uma coisa dessa é uma pessoa, sinceramente, que não tem nenhum conhecimento ou tem algum outro interesse por algum motivo. Eu acho que junta-se aí as duas coisas. Então, isso realmente é uma coisa que precisa que as pessoas... Eu acho que vai chegar um ponto que a própria população vai, digamos assim, exortar essas pessoas. Não, esse cara não merece credibilidade. Sem sombra de dúvida. Porque não é por aí. Eu acho que o conhecimento é técnico. E outra, o Brasil precisa dessa energia e o nosso Estado precisa desses investimentos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Não tem outra saída. A gente só melhora a vida da população se for através de emprego, renda, de desenvolvimento. E mais, voltando ao início da nossa conversa, nós precisamos acabar com esse baixo índice de consumo per capita da eletricidade. Também. Sair de 2.500 e para 5.000, 6.000. Aí sim nós vamos ter a nossa população participando do desenvolvimento do país. Todo mundo com eletricidade em casa, todo mundo podendo fazer as suas coisas, etc, etc. O Brasil já tem um número importante que é o índice de energia renovável, que nós temos um índice altíssimo, né? Em torno de 80%, mais de 70%, né? Porque se você só de hidroelétrica, hoje no sistema, que já foi maior, você tem da ordem de 65%, de 60% a 65% no setor elétrico. Você coloca eólica, você coloca solar, já soma isso e já vai lá para 70% ou mais. Quase isso mesmo. E aí vem a nuclear também para dar sua contribuição. Perfeito. Ô, Maris, e o que é que precisa ser feito para viabilizarmos a usina de Itacuruba? Eu acho que essa é uma pergunta boa e você está aqui, eu já coloquei você como um desses players importantes. Obrigado. Você é uma pessoa que faz opinião, é uma pessoa que vai estar em Brasília no próximo mandato, não é? Que entende profundamente das questões de engenharia, não só essa questão energética, mas também a questão energética. Aí eu vou até falar... da região. Sou sertanejo também. É sertanejo, conhece, entende isso aí. Já inclusive as necessidades, né? Já captou, inclusive, a importância desse projeto para o desenvolvimento das pessoas. E cabe a você, como político, na verdade, fomentar e lutar para que aconteça. Para que aconteça, exatamente. Então é isso aí, quer dizer. Justamente. Aí voltando para cá, o que precisa, a primeira coisa é essa, conscientização, precisa uma desmistificação também da energia nuclear, que a gente pode ir fazendo e estamos fazendo isso ao longo do tempo, mas precisa, sobretudo, que os decisores tomem para si essa questão e comecem a entender a importância que é uma central nuclear desse porte aqui no estado de Pernambuco, que os decisores, sobretudo de Pernambuco, e o governo do estado,
aprenda e saiba o que significa isso. Isso. Que saiba debater esse assunto, que saiba usar os argumentos importantes a respeito da defesa da energia nuclear, para poder combater aqueles que não sabem o que é, ou aqueles que querem combater por simples ideologia e não por conhecimento técnico. Ou interesses escusos, né? Ou interesses escusos. Então, isso é importantíssimo que seja feito também. Em paralelo com isso, nós temos que ter uma decisão que chegue ao governo federal, ao Ministério de Minas e Energia, que conhece o que é Itacuruba, sim, sabe da importância desse sítio Itacuruba, mas que a gente venha colocar isso no Programa Nacional de Energia, já no próximo ano. Ou seja, essa tem que entrar no programa decenal a construção da central nuclear de Itacuruba. E para fazer isso, primeiro você já tem a base. A base é o sítio e suas características boas. A necessidade energética, que é importantíssima. Aqui nós temos uma grande quantidade, aqui na região Nordeste, de energia eólica e solar, e fica o sistema frágil. Certo. O sistema é frágil. O nosso sistema aqui é mais frágil que o sistema sudeste. Olha que nós tivemos um apagão aqui, que ninguém fala. Só no Nordeste em 2018. Foi, verdade. Em 2018 o Nordeste todo apagou, minha gente. Isso. E pode vir apagar várias outras vezes. A gente não quer isso, isso é ruim para o desenvolvimento da região. Então é preciso uma componente de energia de base forte com energia nuclear, que é a energia desse momento, que é limpa, é uma energia segura, tá certo? E uma energia que vai dar um desenvolvimento grande para a região. Além disso, olha, existe, por exemplo, países, eu vi um debate, uma discussão no ano passado, que teve a presença dos países, inclusive estava a Rússia presente, estava lá os Estados Unidos, etc., numa mesa, discutindo que às vezes o critério que pesa muito para a escolha do sítio nuclear é a critério de desenvolvimento socioeconômico. Eles têm regiões carentes, por exemplo. Naquela região carente, se cabe uma nuclear, por razões elétricas e por razões de que o sítio possa permitir, vamos levar para ali, prioritariamente, essa usina que vai desenvolver a região socioeconomicamente. Nós temos regiões desse tipo nos Estados Unidos que foram feitas, como por exemplo a região lá do Tennessee Valley Authority, a TVA, que partiu o seu desenvolvimento, era uma região muito pobre, semelhante a algumas regiões aqui, até pior, com alto índice de doenças infecciosas e contagiosas, e malária, etc. E que isso tudo foi revertido utilizando usinas para a produção de eletricidade, inclusive usina nuclear. Isso foi feito exatamente para desenvolver essa região. Tá certo? E nós já falamos aqui hoje, nessa live, né, na questão de que o governo federal hoje, o governo Bolsonaro, ele é focado no desenvolvimento, por isso que já botou água aqui no Nordeste, né? Está cortando o Brasil com ferrovias, portos, aeroportos, infraestrutura. Perfeito. Mas para o Brasil crescer, para o país crescer, tem que ter energia de base. Perfeito. Nós já dissemos isso aqui. Então é o seguinte, é lógico que o povo, a sociedade, a população lá da região de Itacuruba, a mesorregião, ela tem que se posicionar, mas ela precisa receber as informações corretamente. Isso. E o que eu enxergo aqui, Maris, com tudo que a gente está conversando aqui, com a sua exposição, com o seu conhecimento enorme, obrigado, de que tecnicamente a usina ela só tem a contribuir, ela só tem a favorecer o Brasil, Pernambuco e o próprio sertão de Itaparica. Perfeito. Não é isso? Até porque o impacto ambiental da construção da usina nuclear é mínimo. Você ali, por exemplo, em 300 hectares, o que é 300 hectares naquele não sertão? É nada. Não é nada. Claro que você vai ter uma área maior ao redor por uma questão apenas de infraestrutura. De segurança. De segurança maior. Mas 300 hectares você implanta uma central de 6 unidades que gera mais energia do que a Chess inteira. Eu imagino que é isso. Olha a comparação. Que a Chess inteira, você consegue com 6 unidades, essa central de Itacuruba vai gerar mais energia do que toda a companhia hidrelétrica de São Francisco. Isso em 300 hectares localizado numa região, como, por exemplo, Itacuruba. Itacuruba está ali, perto de Belém de São Francisco, perto de Floresta, isso. Todos vão ser beneficiados aí. Isso, é uma grande área. Não é só o município de Itacuruba, não. Eu diria que toda essa região ali do sertão, eu acho que o próprio sertão do Mochotó também vai ter
uma melhoria também socioeconômica enorme, porque também está muito próximo. Pernambuco. Sertão do Pajeú está tudo perto, Sertão Central. E tá depois tudo perto. você vai dotar isso de tecnologia, depois não vai ser uma só não, você vai. Sim. E não vai ser só em Pernambuco, vai ser em outros estados também. Também. Eu acho que você tem que fazer isso amplamente. Inclusive, né, Maris, nós já perdemos um cavalo selado passando aí, né? Pois Você é. disse ainda há pouco que a gente precisa botar essa usina no plano decenal, mas a gente já perdeu um momento aí, não foi? Perdemos no primeiro ano. Isso. Mas eu não digo que perdemos em si, porque como vão ser várias, Certo. então a gente quer que seja lá. A gente não quer ser o primeiro de tudo. A gente perdeu, É mas, como mas, tem o, lá no Sudeste. mas o pernambucano Nosso não colega- gosta de ser o primeiro, o maior ou o melhor? É verdade. Perdemos o bonde, né? Mas nós temos os nossos colegas lá do Sudeste, que são nossos, Sim, vamos sim. dizer assim, compatriotas, então vamos fazer juntos. Certo. Eles vão fazer lá a dele e a gente faz a nossa aqui. E vamos fazer em co-participação, quer dizer, com participação. Dessa nova etapa, qual é a primeira? É em Minas Olha, ou Rio? veja, isso ainda está O São Paulo também está no jogo também, Isso né? está sendo definido. Falou-se que iria ser, a próxima seria no Sudeste. Então, Mas se a próxima for no Sudeste, um ano depois a próxima é no Nordeste. Então é logo a mesma coisa, tem que começar logo. certo. Vamos Eu trabalhar, acho que nós vamos temos aquela lutar. noção. A noção não tem que ser uma usina por usina. A noção tem que ser um programa de usinas, uma atrás da outra, Isso. que está sendo feito. E temos que fazer uma conjugação de forças. Somar forças Somar para que forças. essa tecnologia toda seja bem difundida e os programas sejam bem feitos. É isso que precisa. O que faz uma região, um estado, um país se desenvolver é a tecnologia, né? Sem então, dúvida. nós estamos falando aqui de algo que tem, eu diria que uma das maiores tecnologias, se não a maior tecnologia embarcada dentro de um projeto. Não é isso? Então, por que nós vamos abrir mão disso? Não, eu acho que não tem que abrir mão. Pelo contrário, a gente tem que fazer. Eu sou, Maris, depois de tudo que eu ouvi hoje aqui, o que eu estou ouvindo aqui hoje de você, fortalece ainda mais. Perfeito. Mas eu já tenho um entendimento de que, tecnicamente, não temos problema. Não, E exatamente. socialmente, econômico e socialmente falando, eu tenho certeza que será a solução para a grande área do estado de Pernambuco. Exatamente. Não é por outra coisa que você me convidou. Não. Eu estou aqui sob convite seu, não. Isso, lógico, é Para verdade. falar desse assunto. Isso. É todo importante. E eu lhe trouxe justamente para saber do seu conhecimento total. E para quem está nos assistindo, eu tenho certeza que está muito claro, né? Não, perfeito, exatamente. Eu acho que sim também. Esse é o papel do Terça da Engenharia, Claro. né? É isso, nós trazemos temas aqui que são importantes, mas também para tentar desnudar alguns preconceitos, Sem dúvida. né, como o caso de hoje, ou então apontar oportunidades. Nós vamos falar aqui também sobre agricultura, nós já falamos sobre mineração, falamos sobre logística já também, semana passada. Então o papel desse Terça da Engenharia é isso. Porque nós sabemos, né, Marisa, nós que vivemos dentro da engenharia, e aí eu vou falar um pouquinho aqui do que você disse ainda há pouco, da minha experiência como presidente do CREA. E às vezes as pessoas estranham, mas presidente de CREA nem tem salário. Eu digo, olha, tem um salário muito grande, que esse a gente não gasta nunca. É experiência e novas amizades. Esse salário a gente não gasta nunca. Ele só cresce. É uma poupança só crescente. É verdade. Eu nunca tinha dito dessa forma, não. É como eu também, como presidente da ABEM, né? Também, tenho Associação certeza. Brasileira de Tenho Energia certeza. Nuclear. É honorífico, mas em termos de dinheiro, É né? muito trabalho. É muito mas trabalho. é um trabalho gratificante. Gratificante. Que a gente faz, não é, com Mas se não fosse a presidência do CREA, eu não conhecia você, por exemplo. Eu não conhecia muitos amigos que eu tenho em Pernambuco e no Brasil também. verdade, é verdade. Então, esse é o salário que eu estou dizendo. Esse é o salário que a gente não gasta. Agora eu vou até brincar um pouquinho, dizer daquele cérebro ditado que diz, cobra que não anda, não engole Não engole sapo Tá também. andando por aí que a gente vai fazer. Justamente. Fazendo amizade e aprendendo muito. Eu aprendi muito com vocês na academia. O Comitê Tecnológico Permanente que nós criamos no CREA, aprendi muito mesmo. Você mesmo que estava lá, participava. Então, assim, esse é o salário indireto falado, né? Então, Marisa, para a gente fechar o tema, eu quero aqui deixar claro de que, para mim, está tácito tanto a importância econômica e social, mas também na questão
do benefício que traz para uma região enorme e, sem sombra de dúvidas, pela necessidade que o nosso país tem de gerar essa energia de base, que a energia nuclear é uma delas. Perfeito. Nós não temos mais tantas oportunidades para hidrelétricas no Brasil. Perfeito. Não é isso? Perfeito. Quer dizer, estão aí, ótimo. O Brasil hoje é quem tem mais energia hidrelétrica no mundo, né? Hidrelétrica? Não, veja, o Brasil, não ou não? Você tem 4 ou 5 países que tem 4, 5, muito, né? Brasil, mas em termos de índice de produção é o maior, né? Porque os outros têm nuclear também, tem né? Nuclear também, mas você participa vê, muito. Mas todos eles, ninguém chegou a usar 100% da sua hidrelétrica, porque ninguém consegue usar 100%. Certo. Tem vários problemas dele. Mas você tem, por exemplo, o Canadá. O Canadá tem mais disponibilidade hidráulica que o Brasil ainda. Certo. Não é muito mais, mas tem, certo? E, no entanto, o Canadá tem um percentual de nuclear da ordem de 20% a 25% da sua matriz. Eu acho que é uma matriz ideal, porque eu acho que se o Brasil tivesse hoje com 20%, 25% da sua matriz mista, com hidrelétrica e nuclear, nós éramos um país desenvolvido. Nós estaríamos numa outra escala de grandeza, nós não teríamos passado uma série de problemas, como já passamos, como o racionamento de 2001, e também essa condição de estar gerando termoelétrica caríssima há mais de 10, 15 anos seguidos. E nós teríamos evitado. O povo é quem paga, né? Quem paga é o povo. Nós teríamos evitado tudo isso, tá certo? Isso. E com esse dinheiro que, em vez de estar queimando combustível, a gente estava construindo usina. Essa é desenvolvendo a indústria nacional. Essa é a diferença, Marisa, entre fazer politicagem e fazer política. Hoje nós temos um governo federal que faz política e nós temos que trazer essa política aqui para o estado de Pernambuco também. Maris, já estamos sendo sinalizados aqui, temos mais apenas 5 minutos. Eu quero aproveitar esse tempinho restante para te agradecer mais uma vez e dizer da importância que eu enxergo, né, esse seu trabalho, né, nessa área de energia nuclear, pelo seu conhecimento, né. Agradecer também por todas as aulas que eu já recebi, mais uma hoje aqui, né, ao vivo, né, em relação à energia nuclear, que para mim eu já enxerguei, de todos os debates que eu já participei com você e com outros especialistas na área, eu já declarei aqui que eu sou totalmente a favor, né? Não fique em cima do muro. Então eu declaro, eu sou a favor, sim, até porque eu já enxerguei o tanto de segurança que tem com a tecnologia que existe embarcada nesse processo, num projeto dessa envergadura, né? E que Pernambuco precisa voltar a se desenvolver. Sou defensor de que a gente reindustrialize o Brasil, né? A gente tem que parar de ficar só exportando commodities. Isso, para quem já entende, é claro, mas para quem ainda não é muito conhecedor dessa questão, a gente exporta o que a gente chama de commodities, por exemplo, o ferro bruto e importa o produto acabado. Então pagamos muito caro por um produto que poderia ser produzido aqui. Essa também é a nossa defesa. A gente defende o estado de Pernambuco, o desenvolvimento do estado de Pernambuco, mas defende também um Brasil vigoroso, clima, nós temos pessoas e temos técnicos competentes. Não nos falta tecnologia, o que nos falta é decisão política, mas está mudando. Maris, mais uma vez, muito obrigado e deixo aqui para você fazer suas considerações finais. Eu agradeço muito a você. Eu acho que você se coloca assim como um aprendiz, mas na verdade você está com muito conhecimento aí já adquirido. Eu acho que a gente já pode trocar ideias, inclusive, a nível de mais ou menos assim, de tete a tete, vamos dizer, né? Ele está brincando, pessoal. Eu acho que você realmente tem um papel importante como político, que você é, como engenheiro, sobretudo. Você tocou numa tecla fundamental, que é a questão das commodities, mas é claro que as commodities, além de tudo isso, se você interna aqui no Brasil, você está desenvolvendo tecnologia,
você está desenvolvendo conhecimento tecnológico, você Isso. está gerando emprego de engenharia de alto nível, De alto nível. que é a transformação da matéria-prima interna, fazendo os produtos nacionais. E aí sim você cria um outro nível de atividade dentro do país. E assim você passa a exercer uma série de outros papéis. Muito bem. E com casos como a nuclear, como a gente quer fazer também, que a gente desenvolva internamente aqui no nosso país, tá certo? Eu aproveito para agradecer a todos que nos ouviram, dizer que eu coloco aqui a nossa Associação Brasileira de Energia Nuclear à disposição de todos vocês. Nós temos um site, que é o site www.abem.com.br, onde a gente divulga uma série de notícias, de modo que vocês fiquem à vontade de consultar. E qualquer coisa que vocês podem interagir conosco, com toda a nossa diretoria, com os nossos técnicos, etc., que será um prazer imenso poder ouvir a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado e que vocês também façam uma divulgação mais ampla, porque é fundamental para o país que a gente desenvolva um vasto programa nuclear para o desenvolvimento do nosso país. De modo que eu agradeço também a vocês e mais uma vez aqui ao nosso futuro deputado,